2 homens, uma mochila e a paixão. Eu nunca fui fã de conferências. Para mim, a geologia sempre foi sobre a terra sob meus pés, o vento no rosto e as mãos sujas de minério, não sobre slides de PowerPoint e coquetéis mornos. Mas lá estava eu, no Rio, cumprindo com minhas obrigações. Foi em meio ao burburinho de cientistas e ao cheiro de sal do mar que ele apareceu. Joaquim, o biólogo marinho. Tinha nos olhos a cor do oceano em um dia de tempestade, e a maneira como ele explicava a migração das baleias me hipnotizou. Ele não era apenas apaixonado pelo que fazia, ele era a própria paixão. Nossa primeira conversa, entre um painel e outro, foi sobre a importância de rios e oceanos se encontrarem, e eu me peguei pensando que ele e eu éramos exatamente assim, 2 mundos diferentes, mas que se completariam de alguma forma. Naquela noite, fomos para um barzinho em Laranjeiras. A luz baixa e a música suave pareciam conspirar a nosso favor. Ele falou sobre os mistérios das profundezas e eu sobre as lendas que a terra guarda em suas entranhas. A cada palavra, a conexão entre nós se tornava mais forte, mais palpável. Lembro-me de como ele ria, um som suave e melodioso que me fazia querer ouvi-lo para sempre. Eu sentia uma urgência, uma necessidade de estar mais perto, de decifrar o enigma que era ele. Mas, como sempre, a cautela venceu. A conferência terminou, e nos despedimos com a promessa vaga de nos mantermos em contato. A distância era um abismo, e eu, um geólogo acostumado a cruzar montanhas, me vi assustado com a imensidão do que poderia vir a ser. Naquele momento, eu não sabia, mas o que havíamos plantado naquele encontro era muito mais do que a semente de uma amizade. Era o início de uma aventura que mudaria para sempre a rota da minha vida. Os meses que se seguiram foram uma tortura doce. Nossas conversas, antes esporádicas, se tornaram diárias. E-mails e mensagens de texto se tornaram o meu oxigênio. Eu, que sempre fui de poucas palavras, me vi escrevendo textos longos, detalhando meus dias e sonhos, com a esperança de que ele estivesse fazendo o mesmo. A cada foto de um recife de coral que ele me mandava, eu respondia com uma de uma formação rochosa. Era nossa maneira de dizer, sem dizer, que estávamos no mesmo barco, mesmo que em oceanos e continentes diferentes. A voz dele ao telefone me dava arrepios, e a cada Renato que ele pronunciava, meu nome parecia ter um novo significado, uma nova melodia. A proposta de pesquisa veio como um raio em um céu sem nuvens. Um projeto conjunto na Amazônia, no Rio Negro, unindo a geologia e a biologia. Era a desculpa perfeita, a porta de entrada para o que eu sabia que poderia ser a minha maior aventura. Eu aceitei sem pensar 2 vezes, com uma mistura de medo e êxtase. Eu estava prestes a mergulhar no desconhecido, não apenas no que a floresta me reservava, mas no que Joaquim, em carne e osso, representava. Minhas mãos suavam enquanto eu arrumava a mochila. Cada item que eu colocava dentro dela parecia ter um propósito novo. A lanterna, para iluminar os caminhos da floresta, e o mapa, para não me perder no labirinto de rios. Mas o mais importante, o mais assustador, era a chance de me perder nos olhos dele. Eu, que sempre tive a bússola da vida apontando para o próximo desafio, me via completamente sem direção. A realidade da Amazônia me atingiu em cheio. O calor, a umidade, o zumbido incessante dos insetos. Mas nada disso importava. O que me tirava o fôlego era a presença dele. A forma como ele se movia com a graça de quem conhece o seu habitat, a maneira como seus olhos brilhavam ao identificar uma espécie rara. Eu me sentia como um turista, um estranho em um mundo que era o dele. Mas ele me fazia sentir em casa. Nossas conversas sobre a pesquisa se misturavam a momentos de silêncio confortáveis, onde as palavras eram desnecessárias. A floresta, com seu ritmo lento e constante, nos ensinava a ter paciência. As noites eram a nossa. Sentados em nossa tenda, longe do barulho do mundo, a única luz que tínhamos era a da lua e a do pequeno lampião. Eu o via de perto, os traços fortes do seu rosto, a barba por fazer, o cansaço visível em seus olhos. Mas mesmo assim, ele continuava fascinante. Eu, que passava dias estudando a história da Terra, me peguei querendo desvendar a história de sua alma. Uma noite, deitados em nossas redes, o silêncio pesado da floresta nos envolveu.
Nossas mãos, quase que por instinto, se tocaram. O calor, o suor, e uma corrente elétrica que me percorreu. Eu não tive coragem de olhar para ele, mas sabia que ele sentia o mesmo. Naquela noite, a barreira invisível que existia entre nós caiu. O beijo foi um sussurro, tímido, um toque leve de lábios que se tornou um grito de urgência. Eu me perdi no sabor dele, no cheiro de terra molhada e suor. Era um beijo que prometia mais do que um momento. Prometia uma vida, uma aventura que estava só começando. A partir daquele beijo, a nossa rotina mudou. A urgência que existia em nossos corações se manifestou em cada gesto, em cada troca de olhares. As palavras se tornaram desnecessárias, a comunicação era feita pelo toque, pelo calor das nossas mãos. Durante o dia, éramos cientistas dedicados, mas à noite, éramos dois homens apaixonados, explorando um ao outro com a mesma curiosidade que tínhamos pela natureza. A tenda, antes um simples abrigo, se tornou nosso santuário, nosso mundo. Longe de tudo, longe de todos. Uma tarde, a chuva torrencial nos obrigou a voltar mais cedo. O som da água batendo na lona era a única melodia. Sentados, lado a lado, o calor do ar se misturava ao calor de nossos corpos. Foi Joaquim quem quebrou o silêncio. Nunca me senti tão em casa, ele disse. A frase me atingiu em cheio. Eu senti o mesmo. Em seus braços, no calor de seu corpo, eu encontrei um porto seguro. Aquele dia foi o ponto de virada. A chuva lá fora nos isolou do mundo, nos forçando a encarar o que sentíamos. Ele tocou meu rosto, seus dedos macios e gentis. O beijo que se seguiu foi lento, profundo, um selo para nossa paixão. Nossas roupas se tornaram um estorvo. A pele contra a pele, o calor, o suor. Eu me perdi na suavidade de sua pele, na força dos seus braços me apertando. Cada toque era uma nova descoberta. Eu, que passava a vida estudando a composição das rochas, me vi aprendendo o mapa do corpo dele. E em cada toque, em cada carícia, eu sentia que eu pertencia a ele, e ele a mim. O nosso segredo, guardado pela imensidão da selva, era a prova de que o amor pode florescer até nos lugares mais inóspitos. A ideia de um banho de rio parecia um alívio em meio ao calor amazônico. A água, fresca e escura, parecia convidativa. Joaquim sorriu, e eu sabia que ele estava lendo meus pensamentos. Tiramos as roupas e entramos na água. O choque térmico foi instantâneo, mas o alívio que se seguiu foi indescritível. A água envolvia nossos corpos, um abraço gelado que contrastava com o fogo que queimava dentro de nós. Ele se aproximou, e eu pude ver a luxúria em seus olhos. O sol já estava se pondo, e os raios dourados tingiam a água de uma cor mágica. O som da floresta parecia mais distante, como se a natureza soubesse que aquele era o nosso momento. Ele me puxou para perto, e eu senti a maciez da pele dele contra a minha. O beijo veio, molhado e salgado, com o gosto de paixão se misturando ao sabor da água do rio. A urgência era palpável. Nossos corpos, antes explorando a natureza ao redor, agora se exploravam. As mãos de Joaquim em minhas costas me puxavam para mais perto, e eu senti que cada célula do meu corpo estava em sintonia com a dele. Ele beijou meu pescoço, e eu arfei, a cabeça jogada para trás, os olhos fechados. O toque dele era ao mesmo tempo forte e gentil, um balé de desejo e ternura. A água ao nosso redor, antes uma barreira, se tornou uma testemunha do nosso amor. Eu o senti, e me senti completo. Aquele banho de rio não era apenas para nos refrescar. Era um batismo, um momento em que a natureza parecia nos abençoar, nos selando como um casal. Foi ali, em meio à imensidão do Rio Negro, que eu tive a certeza de que a minha vida nunca mais seria a mesma. As noites da Amazônia se tornaram o nosso tempo. Depois de um dia exaustivo de trabalho, a gente se sentava perto da fogueira, olhando para o céu estrelado. A luz da lua iluminava nossos rostos, e o calor do fogo nos aquecia. As conversas, anticientíficas, se tornaram mais profundas. Falávamos sobre nossos medos, nossos sonhos, e a vida antes de nos conhecermos. Ele me contou sobre a solidão de passar meses em alto mar, e eu sobre o peso de viver uma vida inteira em busca de algo que eu nem sabia o que era. E,
em cada palavra, a gente se reconhecia. Eu me lembro de uma noite específica. A fogueira estava quase se apagando, e o silêncio da floresta era quebrado apenas pelo som de um grilo. Ele olhou para mim, a luz das estrelas refletida em seus olhos, e disse: "Eu nunca me senti assim, Renato. Tão completo." O coração me deu um salto. Eu, que sempre fui de guardar meus sentimentos, me peguei querendo gritar para o mundo quanto eu o amava. Eu toquei a mão dele, e ele entrelaçou nossos dedos. Eu disse: "Eu também. Você é a minha casa, Joaquim." Ele sorriu, um sorriso que iluminou a noite. Foi naquele momento que a gente fez uma promessa silenciosa. De que não importa o que acontecesse, ou quão longe a vida nos levasse, a gente sempre teria a Amazônia como a nossa história. O lugar onde a gente se encontrou, se amou e se prometeu um futuro. A promessa não era de estar sempre juntos, mas de nunca nos esquecermos. O fim da pesquisa se aproximava e, com ele, a angústia da despedida. As nossas manhãs eram mais silenciosas, e as nossas noites, mais longas. Eu o observava, em segredo, tentando gravar na memória cada detalhe do seu rosto, a maneira como ele mexia o cabelo, a leve ruga de preocupação entre suas sobrancelhas quando ele estava concentrado. Eu não queria que o tempo acabasse. Eu queria que a nossa bolha na selva durasse para sempre. A ideia de voltar à civilização, com suas regras e convenções, me apavorava. Eu não queria ter que me despedir dele. No último dia, desmontamos a tenda. Cada item embalado parecia um adeus. A terra, a mesma que nos uniu, agora parecia nos separar. Enquanto ele colocava a mochila nas costas, ele se virou para mim, os olhos cheios de uma tristeza que eu conhecia bem. "Eu não quero ir", ele sussurrou. Eu o abracei com força. O cheiro dele, a textura de sua camisa, tudo me dizia que o meu lugar era ali, com ele. Eu o beijei, e o beijo tinha o gosto salgado de lágrimas e o amargo da despedida. Mas no meio de toda a tristeza, eu senti uma certeza. A certeza de que a nossa história não terminaria ali. A aventura na Amazônia foi o começo, não o fim. Eu sabia que a gente se reencontraria, não em uma conferência ou em uma expedição. A gente se reencontraria em casa. Porque, no final das contas, o meu lar não era um lugar. Era ele. A viagem de volta foi longa e silenciosa. O barulho do motor do barco parecia ensurdecedor depois da paz da floresta. Eu olhava para ele, sentado ao meu lado, e me perguntava como a vida voltaria ao normal. A gente tinha vivido uma vida inteira em poucas semanas. De volta à cidade, o ar poluído me parecia estranho. Nos despedimos no aeroporto, com um abraço apertado e um beijo que prometia tudo. "Me liga quando chegar em casa", ele disse. E eu sabia que ele não estava falando de sua casa ou da minha. Ele estava falando de nosso lar, o que construímos no meio da selva. A primeira semana foi difícil. Eu sentia a falta dele a cada segundo, a cada momento. Mas os nossos e-mails se tornaram mais intensos, as ligações mais longas. Falávamos de planos, de sonhos, e da nossa vida juntos. Eu sabia que ele era o meu lar e que o meu futuro era ao lado dele. Uma semana depois, meu celular tocou. Era ele. "Estou na sua cidade. Posso te encontrar?" O coração me deu um pulo. Eu o encontrei no nosso barzinho favorito. A luz da cidade e o som das pessoas não se comparavam à luz das estrelas e ao som da floresta, mas a sua presença, a sua mão na minha, me faziam sentir que eu estava de volta ao nosso paraíso. Nós nos beijamos, e o beijo era diferente. Era um beijo de reencontro, um beijo de promessa. E, naquele momento, eu soube que a nossa história não era apenas uma memória distante, mas uma aventura que estava só começando. Uma aventura que, para mim, era a mais importante de todas.